você? Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui para responder mais uma rodada das perguntas que vocês me fazem, seja aqui no YouTube, seja no Facebook e também no Instagram. Então, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem me mandar relatos, perguntas, pedidos de vídeos, sugestões de livros e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E a primeira pergunta que eu vou responder hoje é da Carla Patrícia de Oliveira, que me perguntou o seguinte: Fabi, como o budismo realiza a inclusão social? Como uma pessoa surda e muda pratica o Daimoku e o Gongyo? Sou nova convertida, um mês apenas, e me bateu a curiosidade. Gratidão. Então, Carla, como eu já falei em outros vídeos, principalmente no vídeo de causa e efeito, a gente gera as nossas causas através de pensamentos, palavras e ações. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma deficiência visual e não consegue olhar para o Daimoku, ela pode recitar sem visualizar. O correto, quando a gente aprende, é fazer o Gongyo e o Daimoku focalizando o Gohon. Mas se ela não pode, ela não pode. Então ela pode fazer somente vocalizando. E no caso de pessoas surdas e ou mudas, se elas não conseguem ouvir e pronunciar, elas podem somente mentalizar enquanto focalizam o Gohonzon. Quanto a isso, não tem problema. Então, lembrando que a gente sempre faz as nossas causas por pensamentos, palavras e ações. A Mariana Leonardo me perguntou: Fabi, quero saber quando você faz uma prece ou pede um agradecimento, como você faz? Eu acho muito engraçado quando alguém me pergunta isso, porque eu conheço pessoas que fazem de formas diferentes. Algumas pessoas gostam de escrever os seus objetivos e os seus agradecimentos num papel e deixar ali no Butsudan, no oratório. E outras pessoas, como eu, fazem isso por pensamento. Então, eu vou ser sincera, faz muito tempo mesmo que eu não peço nada. Eu só agradeço. Então, todos os dias, quando eu tenho alguma questão que eu preciso resolver, eu só mentalizo e converso com o meu Gohonzo que eu tenho uma questão que eu preciso resolver e que eu preciso ter sabedoria para lidar com ela. É isso que acontece. Então, eu não tenho uma fórmula especial. Eu, às vezes, eu até falei no meu relato. Se você ainda não assistiu meu relato, vou deixar linkado aqui em cima. Que no período onde eu tava muito deprimida, eu olhei pro meu Gohonzo e eu conversei com ele como se fosse uma pessoa. E eu conversei com ele e fiz o meu Daimoku. Então, tem pessoas que gostam de fazer assim. Então, eu acredito sim que você tendo fé na sua oração, tendo fé no seu Gohonzo e que isso vai te dar força, vai te dar energia vital para você conseguir solucionar suas questões, é o mais importante de tudo. Funciona super pra mim. Mas, como eu falei, de um bom tempo pra cá eu parei de pedir e hoje eu só agradeço. A Kaline Silva me perguntou: Oi, Fabi, eu tenho um objetivo de vida que é a realização da minha carreira de atriz. Eu ficaria muito feliz, mas quando você falou que devemos orar pela nossa felicidade e que às vezes o que queremos não se realiza, eu fiquei com medo, pois quero muito me estabilizar na minha profissão. Tenho muito apego a esse sonho. Na sua opinião, o que é melhor a se fazer? Orar claramente pelo meu objetivo ou pela minha felicidade? Tenho medo de nunca conseguir realizá-lo. Então, eu sugiro que você ore pela sua felicidade correndo atrás do seu objetivo. Então, realmente, eu já falei isso em diversas ocasiões, várias vezes na minha vida, quando eu pedia alguma coisa, porque eu queria muito aquela coisa e a coisa não acontecia, num primeiro momento eu ficava muito chateada. No começo da minha prática, às vezes eu até cheguei a duvidar da minha fé, assim, e muitas outras coisas aconteceram que depois de um tempo, quando eu olhei pra trás e comecei a pensar, se eu tivesse tomado aquele caminho que eu tanto queria, como será que a minha vida estaria andando? Então, muitas decisões no meu passado
hoje eu vejo que se encaixam perfeitamente. Eu vou dar até um exemplo diferente de uma parte da minha história. Na metade da minha primeira faculdade, eu quis largar e quis fazer jornalismo. Meu pai não deixou, porque era ele que pagava, ele que pagou minha primeira faculdade. E ele falou, não, eu já paguei 2 anos, você vai se formar. E hoje eu fico pensando, como seria a minha vida se eu tivesse sido jornalista? Eu amo a minha vida do jeito que ela é hoje, eu amo meu marido, mas eu conheci meu marido através de uma colega de trabalho, que eu não seria colega de trabalho se eu não tivesse continuado aquela faculdade que meu pai não deixou eu trancar. Então, percebe como são decisões assim que lá na frente a gente olha, eu falo, tudo bem, eu podia ter uma outra vida, mas eu tô muito feliz hoje e eu realmente, apesar de todos os percalços que eu passei vida fora, eu não gostaria que fossem diferentes, já que todos eles me trouxeram para onde eu tô e eu sou muito grata por tudo isso. A Dani F me perguntou: oi Fabi, tudo bem? Em algum momento, você já sentiu vontade de parar de praticar o budismo? E como você encara coisas que não concordem em algumas atividades, como grosserias de outras pessoas e até mesmo reuniões sem conteúdo? Pergunta polêmica. Então, sim, eu já tive vontade de parar de praticar o budismo. Choquem-se, no período onde eu tava. Eu tenho depressão, diagnóstico de depressão, então a minha vida diversas vezes subiu e desceu. E nas vezes onde ela foi mais no fundo do poço, eu parei um pouco de praticar. Eu tinha o meu Gohonzon, mas eu não tinha energia de sentar na frente dele. E por não conseguir, muitas vezes eu olhava pra ele e só chorava. Muitas vezes eu pensei até em devolver meu Gohonzon. Mas aí foi num dia desses, assim, foi antes de eu criar o canal, que eu sentei na frente dele, assim, com aquele sentimento de eu não tenho mais nada a perder. E acho que eu fiz o Daimoku mais sincero da minha vida. E eu consegui me reerguer e tudo isso com, com muito esforço, com muito custo. Quem tem depressão sabe que é muito difícil quando as coisas não estão bem, quando eu chamo de dias nublados, quando os nossos dias estão nublados é muito difícil. Então eu falo que a gente não pensa muito por conta própria. Então, nessa ocasião, sim, já aconteceu. Mas hoje eu fico muito grata por não ter tomado nenhuma dessas decisões radicais, assim, de momento, porque senão eu teria me arrependido amargamente. Afinal de contas, foi isso que me trouxe de volta. E depois que eu melhorei, eu criei o canal e hoje eu ajudo pessoas. Então, só tenho a agradecer. O Guilherme Oliveira quer saber: olá, queria saber se existem religiões contra o budismo e por que elas são contra. Guilherme, eu gosto de acreditar que nenhuma religião é contra nenhuma outra religião, mas sim os seus praticantes quando não entendem a mensagem que as religiões, acredito eu, que num geral passem, que é você amar o próximo e você ter tolerância. E infelizmente eu recebo muitas, mas muitas mensagens de pessoas de outras crenças que atacam, que ofendem, que xingam, que rogam praga, mas por que elas são contra? Essa é uma pergunta que na verdade teria que ser feita para estas pessoas, porque eu também gostaria de entender qual é o problema dessas pessoas. Mas cada pessoa tem o direito à sua opinião e a gente tem que respeitar isso. Se elas não sabem respeitar do lado de cá, eu, pelo menos, tenho educação e respeito para respeitá-la do lado daqui. A próxima pergunta é da Dandara Rodrigues, que me mandou assim: Fabi, você falou que foi para São Tomé, né? Você comprou ou sentiu curiosidade de comprar aqueles duendes de garrafa? Estou para ir lá e a vontade de ter um é grande, mas as lendas dessas coisinhas me dão medo. Eu achei muito engraçado quando eu li o seu comentário, porque eu vou ser sincera, eu não sou uma pessoa supersticiosa. Nunca fui. Eu não tenho problema nenhum de passar debaixo da escada, por exemplo. Passar debaixo da escada, o meu maior medo é a pessoa que tá em cima da escada cair em cima de mim.
mas eu não sou supersticiosa. Então, eu vou ser sincera, eu já falei em outros vídeos que eu acredito que as coisas têm poder quando a gente dá poder pra elas. Então, eu acredito que seja só um objeto. Da mesma forma que quando eu fui pra São Tomé, o meu marido ele comprou uma estátua de Buda amarelo e muita gente pergunta, qual que é o significado? Eu falei, uma estátua de Buda. Mas pra mim é só um objeto decorativo. Um duende de garrafa seria a mesma coisa. Eu não acredito que de verdade essas coisinhas saiam à noite e façam coisas. Então, também não tem nada de mal você comprar. E se vocês ainda não conhecem São Tomé das Letras em Minas, eu super recomendo. Eu falo para todo mundo que me pergunta sobre São Tomé, que São Tomé das Letras tem o céu mais lindo que eu já vi na minha vida até o momento. Eu ainda tenho o sonho de um dia poder ver a aurora boreal, mas até o momento São Tomé das Letras é o céu mais maravilhoso que eu já vi. É aquele céu onde você deita para olhar as estrelas e se sente um pinguinho de nada. E isso, na verdade, é muito ótimo. Então, vá para São Tomé. E por último, a pergunta do Arthur. Olá, Fabi. Em termos budistas, é possível que um livro seja um mestre perfeito? Se toda a doutrina estiver perfeitamente apresentada com uma didática perfeita, de tal modo que um autodidata a possa compreender e praticar de tal modo que prescinde totalmente da presença física da pessoa que a escreveu? Palavras muito bonitas. Então, você pediu em termos budistas. Não existe nada em escritos budistas falando sobre isso. No entanto, eu particularmente acredito que não, isso é impossível, porque todas as pessoas têm um pensamento próprio. Então, já aconteceu provavelmente com você de contar uma história para alguém e essa história ser repassada adiante e cada vez com detalhes diferentes e no final a história está totalmente contada diferente da original. E acontece mais ou menos a mesma coisa. Por mais que a pessoa detalhasse bonitinho, explicitamente, haveriam, acredito eu, que divergências de interpretação. E eu digo isso porque os vídeos aqui do canal são longos porque eu procuro explicar ao máximo as coisas para ficar bem detalhadinha. Mesmo assim, eu recebo muitas mensagens negativas de pessoas que não entenderam o que eu falei e colocaram de uma forma muito negativa. Eu tive que explicar, falando, assiste de novo e presta atenção que eu falei tal coisa. Então, se um vídeo já tem muita gente que interpreta o que eu falo errado, imagina lendo um ensino de 2.500 anos, por exemplo. Aí eu acho que ficaria bastante inviável, porque eu acredito que com o tempo isso ia ser mexido. Eu acredito nisso. Então, acredito que não mesmo. Até porque, tava até lendo, não lembro agora, era em qual livro que eu li, que tava falando que a iluminação, muitas coisas não conseguem ser traduzidas em palavras. São muitas coisas que a razão a gente não consegue explicar em palavras. E é isso. Então, essas foram as perguntas de hoje. Se você também tem uma pergunta para fazer, você pode utilizar todos os veículos de comunicação que eu falei lá no começo do vídeo. Então, mande você também a sua pergunta que eu respondo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau.